Oi, turma. Eu vou agora refazer uma revisão sobre toda a matéria que vai cair na AV1. Como são muitos detalhes, eu vou dividir essa revisão em 3 vídeos para que eles fiquem curtos o bastante para eu conseguir postar sem problemas. O tema da nossa AV1 de Ciências vai ser todo o tema 4 do livro de Ciências, que está entre as páginas 106 e 151. Os capítulos são Ecossistemas, Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal, Caatinga, Cerrado e Pampas e Alterações nos Ecossistemas. Vamos primeiro relembrar o conteúdo de ecossistemas. A biosfera é o conjunto de todas as regiões da Terra onde existe vida, e a gente divide a biosfera em ecossistemas. Um ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos fatores do ambiente de uma determinada área e suas interações. Ou seja, em um ecossistema nós temos uma área, tem os fatores do ambiente, né, como água, solo, luz, sais minerais, gases, e tem os seres vivos, como animais, plantas, e existem interações entre os seres vivos e o ambiente, e também interações dos seres vivos uns com os outros. Eu até botei aqui como exemplo um lago, né? Que no lago existem as plantas que tem no lago, as algas, peixes, moluscos, e vários fatores do ambiente já mencionados, como a água do lago, o solo que está nesse lá, embaixo da água do lago, luz. Aqui, um laguinho só para exemplificar. Aqui, ó, repare que tem um solo embaixo desse lago, várias plantinhas, peixinhos. E como eu já falei, existem interações entre o ambiente e os seres vivos. Como, por exemplo, os seres vivos absorvem oxigênio e eliminam gás carbônico, as plantas absorvem água e sais minerais do solo, alguns animais usam o calor do sol para se aquecer, como é o caso de lagartos, por exemplo, lagartos, jacarés, são animais que usam o calor do sol para se aquecer. E aqui alguns exemplos de interação entre seres vivos, né? Tem animais que se alimentam de outros animais, tem animais que se alimentam de plantas, alguns animais trabalham em conjunto. Formiga, por exemplo, é um exemplo de animal que trabalha em conjunto. Elas trabalham juntas para montar o formigueiro. Alguns micro-organismos causam doenças em animais e em plantas. Nós temos ecossistemas em ambientes de água salgada, como esse Recife de coral, por exemplo. Aqui tem um ecossistema formado por algas e peixes. Tem ecossistemas de água doce, como rios e cachoeiras. Aqui, Rio Amazonas, Rio São Francisco, Cachoeira Véu da Noiva. E ecossistemas terrestres, aqui é a Mata Atlântica. E essa é a Mata de Araucária. Aqui uma restinga. Outro conceito importante é o conceito de biodiversidade, que é a diversidade de seres vivos. A biodiversidade, ela é também uma importante fonte de recursos naturais, né? Como a madeira das árvores, muitos frutos das árvores que a gente pode usar como alimento. E existem muitos processos que podem causar perda da biodiversidade, como é o caso de desmatamentos, caça, mudanças no clima, poluição, fragmentação de florestas. A gente vai ver mais sobre isso quando eu relembrar o último capítulo desse tema, que fala justamente sobre alterações nos ecossistemas. E aí eu vou relembrar esses processos que causam perda da biodiversidade. Por que perda da biodiversidade? Porque mata vários seres vivos. E aí acaba causando uma diminuição da diversidade de seres vivos. Outra coisa importante da gente lembrar são as relações alimentares nos ecossistemas. Existem seres que produzem o próprio alimento, que são chamados de produtores, que é o caso das algas e das plantas.
Existem seres que ingerem outros seres para se alimentar, que são os chamados consumidores. É o caso dos animais, dos humanos. E existem seres que decompõem a matéria, são chamados de decompositores, que é o caso de algumas bactérias e dos fungos. Aqui um esquema representando a fotossíntese, que é um processo em que as plantas e também as algas fazem a fotossíntese. Elas produzem seu próprio alimento usando energia da luz, gás carbônico e água e sais minerais do solo. Aí elas unem essa água e sais minerais com o gás carbônico para fazer seu alimento e no processo acabam produzindo e liberando gás oxigênio. A energia da luz é muito importante para que a fotossíntese aconteça. E a partir dessas relações alimentares, a gente pode construir uma cadeia alimentar, que é um jeito de representar as relações alimentares em um ecossistema. A cadeia alimentar sempre inicia com os produtores e os decompositores podem estar representados ou não. Os consumidores eles vão ser classificados de acordo com a sua posição na cadeia. Aqui um exemplo de cadeia alimentar. As plantas são os produtores, a borboleta é o consumidor primário. A borboleta ela se alimenta de néctar das flores, né? E quando a borboleta está na fase de larva, quando ela é uma lagarta, ela se alimenta das folhas das plantas. Então, tanto a borboleta adulta como a lagarta são consumidores primários, porque são os primeiros consumidores a aparecer na cadeia. São aqueles que se alimentam diretamente do produtor. Depois vem o consumidor secundário, que é aquele ser que se alimenta do consumidor primário. Neste caso, um sapo que está se alimentando dessas borboletas. E aqui nós temos um consumidor terciário, que é uma cobra. A cobra está se alimentando aqui do sapo. E aqui são fungos e bactérias que são decompositores. E aí vão decompor esses organismos quando eles morrerem. As cadeias alimentares, elas geralmente no ecossistema, elas estão interligadas, porque a maioria dos animais se alimenta de várias espécies de seres vivos. E aí formam as chamadas teias alimentares. A teia alimentar são várias cadeias alimentares interligadas. Aqui um exemplo de teia alimentar. Essa situação de vários animais terem alimentos diferentes acaba causando a formação das teias alimentares. E temos também que lembrar o que são os biomas. Um bioma, ele é um conjunto de ecossistemas definido principalmente por ocuparem grandes dimensões. Então, vai ocupar uma grande área e apresentarem tipos de solo, altitudes semelhantes e clima característico. O que isso quer dizer? Se você pensar em conjuntos de ecossistemas interligados que vão ter mesmo tipo de solo, altitude semelhante, o mesmo tipo de clima, eles formam um bioma. E o Brasil apresenta vários biomas. Aqui são os principais biomas do Brasil. Temos aqui a floresta amazônica. Aqui em amarelo, Mata Atlântica. Aqui tem a Mata dos Cocais. Aqui em marrom é a Caatinga. Nesse tom aqui rosado é o Cerrado. Esse rosa mais vivo é a Mata de Araucária. Aqui nós temos os pampas. Aqui nesse tom de azul são as vegetações litorâneas, como manguezais e restingas. E a partir dos próximos vídeos eu vou falar detalhadamente de cada um desses ecossistemas.